Olá, está começando mais uma sessão do Parlamento Jovem em Ação. Eu sou o deputado Gustavo Henrique e hoje teremos a Graziele Dias, defensora Graziele Dias. Graziele, qual o seu papel na defesa da mulher? Qual será o tema da palestra hoje? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, meu papel é atuar em defesa das mulheres em situação de violência. Então, todas as mulheres são atendidas pela Defensoria, lá na Casa da Mulher Brasileira e no núcleo, que é na Rua Arthur Jorge 779, e a gente explica e fala sobre os direitos das mulheres. Quais são as formas de violência, se a mulher está em situação de violência, quem a mulher deve recorrer, por que a gente tem leis específicas de proteção aos direitos das mulheres. Fala um pouco dos índices de violência aqui no Estado, né? Esse ano já foram 16 feminicídios, 16 casos de mulheres mortas por marido, ex-marido, namorado, ex-namorado. Então, a gente explica sobre isso e tenta levar isso para as escolas, para os estudantes e para toda a sociedade, para a gente tentar reduzir o número de mulheres mortas e agredidas. Qual a importância dessa palestra para a juventude? A gente fala que é o mais importante, porque essas novas gerações, né, a nova geração de estudantes é que vai poder mudar essas estatísticas, porque é fruto de uma cultura patriarcal machista, a gente ter tanta violência contra a mulher, que vê a mulher como um objeto, né? A gente é educado a reproduzir certos comportamentos e são os jovens, são os estudantes que vão começar a ser educados de forma diferente, a educar os seus filhos de forma diferente. Então, é a educação que vai mudar tudo isso mesmo. Obrigado. Vamos acompanhar a sessão. Prazer estar aqui na Assembleia com esses jovens deputados. Eu fico muito feliz de participar desse projeto. Eu vou começar me apresentando, então, né? Eu sou defensora pública desde 2005, já estive em Chapadão do Sul, Maracaju, e agora estou aqui há 6 anos, só atendendo mulheres em situação de violência. Então, vou explicar um pouquinho da Defensoria também. A Defensoria atende as pessoas que não têm condições de contratar advogado, como o professor Benhur já disse aqui. Então, a gente atua em várias áreas, né? Promoção de defesa dos direitos da mulher, que é a minha, a gente atende todas as mulheres em situação de violência. Não só a violência doméstica e familiar, mas a violência urbana, assédio no transporte público, diferenças, por exemplo, em edital de concurso, diferenças, por exemplo, em premiação de concurso. A gente já atendeu um caso uma vez que o prêmio para uma dupla de vôlei era maior para a dupla masculina e menor para a dupla feminina, e a gente questionou por que havia essa diferença. E editais de concurso público, por exemplo, que fazem exigência de exame médico para mulher e não fazem exigência de exame médico para homem. Hoje, em 2019, a gente ainda vê essa diferença. Então, a gente atua em várias áreas. O que a gente faz pela mulher lá na Defensoria, professora? A gente faz tudo que ela precisa. Entrada de ação para vaga na creche, divórcio, alimentos, qualquer coisa, qualquer ação que você, investigação de paternidade, qualquer coisa que a mulher estiver precisando para ajudá-la a romper esse ciclo de violência, para sair dessa questão de violência que ela vem enfrentando, a gente toma as medidas judiciais. E a gente também tem esse projeto extrajudicial, que é um projeto de palestras. Então, a gente vai em todas as escolas. Nós somos 4 defensoras, né? Atendemos ali na Rua Arthur Jorge e na Casa da Mulher Brasileira. Então, a gente busca levar essa orientação em direitos para todos os jovens, porque a nossa esperança é de mudar e de transformar a sociedade pela educação. Não adianta a gente, lá na ponta do sistema, ficar enxugando gelo depois que a violência já aconteceu, né? A gente é um mal necessário, né? Os processos criminais e até a prisão, só que a gente quer evitar que isso ocorra. Então, esse é o nosso papel na Defensoria, a gente ser um difusor de direitos. E eu trouxe aqui a palestra para vocês, em defesa delas, defensores e defensoras, pela garantia dos direitos das mulheres. Então, observando ali que está escrito defensoras e defensores, é muito importante a gente falar no feminino também, né? A linguagem é importante. Quando vocês, jovens, forem apresentar, forem dar uma palestra, forem falar, cumprimentem as mulheres também. A gente já é subrepresentada em tantos lugares, né? Aqui na Assembleia, por exemplo, a gente não tem nenhuma deputada mulher. Então, cumprimentem as mulheres na palestra. Fala, senhoras e senhores, mulheres aqui presentes, né? Essa linguagem importa. Se os homens, geralmente há homens que resistem a essa perspectiva de linguagem não sexista, que a gente chama, né, que é atribuir, então, chame só no feminino também, que é uma forma de chamar atenção para isso.
A gente tem que, nesses detalhes, ir mudando a nossa sociedade. A linguagem é uma forma importante. Bom, aqui são frases que foram retiradas de processos de violência doméstica. E eu vou ler para vocês. O que a senhora fez para ele te bater? Por que você não denunciou da primeira vez que ele bateu? Por que ela não se separa dele? Ah, ela provocou. É mulher de malandro, eles se merecem. Quando descobriu que ela tinha um amante, ele perdeu a cabeça. Ficou desesperado pelo amor não correspondido e acabou fazendo uma loucura. Observem que essas frases todas atribuem, retiram o papel da vítima, não é verdade? Retiram a mulher do local de vítima e colocam o homem como um garantidor de direitos, como alguém que estivesse fazendo algo para educar a mulher. Né? Retiram o lugar da vítima, deslocam a vítima do banco da vítima para o banco da ré. Né? Falam que a mulher mereceu, que a mulher provocou. O que ela fez para fazer isso? Bom, vamos dar um exemplo bem recente. Caso Neymar. Vocês estão acompanhando aí? Repercussão nas redes sociais, os memes, né, que surgem, as piadinhas. Né? Bom, o que a gente tem de concreto? Assim, notícias que eu vi na mídia também, igual a vocês. Tá? Ela registrou um boletim de ocorrência aqui no Brasil, né, de um fato que aconteceu lá em Paris, falando que ela tinha sido vítima de estupro por ele. Não sei o conteúdo desse boletim de ocorrência, porque, na verdade, isso é sigiloso, não devia nem ter sido divulgado. Né? Mas ela registrou acusando ele de estupro. O que ele fez? Ele se ofereceu para ir na delegacia, prestar um depoimento. Ele publicou uma nota falando isso. Não, o que ele fez? Ele resolveu divulgar conversas dos dois e fotos, sem autorização dela, de nudes, né, foto que ela tinha mandado para ele no WhatsApp. E ele gravou um vídeo, parece que no Stories, no Instagram, né, se defendendo, falando que ela quis, que não teve estupro, que não teve nada. Bom, o rumo já virou, né? Hoje ela que está sendo desqualificada, hoje ela que é a culpada por ter feito essa denúncia, ela que é a interesseira, né? Nos crimes sexuais, o que a gente tem de concreto na nossa sociedade? É exatamente isso, uma cultura de estupro. Ah, ela estava de saia curta, ela mereceu ser estuprada. Ah, ela provocou. Ficou desesperado pelo amor correspondido e acabou fazendo uma loucura. Perdeu a cabeça. Ela é mulher de malandro, ela provocou. Por que ela não se separa dele? Só que, de concreto, a gente não sabe nem se ele divulgou todo o conteúdo das conversas, se ele divulgou só parte das conversas, se ele divulgou uma conversa antiga, se esse estupro aconteceu depois. Né? Isso suponhando que tenha mesmo acontecido um estupro. O que a gente vê? Que a maioria das mulheres que são vítimas de estupro, elas não denunciam. Porque a vergonha, a humilhação e o constrangimento de procurar a delegacia, de ter uma investigação contra si, é muito maior, às vezes, do que você fazer uma denúncia de estupro. Né? E o maior índice ainda é entre crianças e adolescentes. Então, o que a gente vê é o contrário. Não são mulheres que denunciam mentindo, são mulheres que têm dificuldade de denunciar, que preferem ficar em silêncio. Só que o que a sociedade faz, o que a mídia faz? Já desqualifica a mulher. Né? A gente já absolveu o Neymar, não é? E a gente já falou que ela que provocou, que ela que foi atrás, que ela que era interesseira. E a gente nem sabe realmente se isso aconteceu ou não. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de trabalhar os direitos das mulheres em todos os lugares, inclusive na nossa cabeça. Porque a nossa mentalidade também tem que evoluir para a gente enxergar a mulher como protagonista de seus direitos, e não como um objeto sexual. Né? Então, esse caso Neymar ainda vai render muito. Pode ser que a denúncia seja falsa, pode ser que a denúncia não seja. Né? Mas a melhor forma, ele cometeu um crime ao tentar se defender de outro. Não foi a melhor forma, mas, obviamente, ele deve ter sido bem orientado pelos advogados dele, né? Porque, pelo menos, ele não teve contratos de publicidade cortados e nem suspensos, que ele se defendeu facilmente, rapidamente, de uma acusação de estupro. Né? Então, agora, tranquilizou, pelo menos, a questão de marketing dele, né? Sendo cruel com uma mulher. A gente não sabe até que ponto essa denúncia é verdadeira ou não. Enfim, esse é um exemplo da culpa da mulher, que a mulher carrega essa culpa desde Adão e Eva. Né? Então, aqui, a Defensoria, já falei dela, né? Do nosso dever de atender, né? E orientar em todos os graus os necessitados. Está lá no artigo 5º da nossa Constituição e no 134 também da Constituição Federal.
Né? A Defensoria, a gente tem uma lei nacional, que é 80, né, que fala que a mulher vítima da violência doméstica e familiar de outros grupos sociais vulneráveis merece a proteção especial do Estado. Então, a gente faz um concurso público, né, e a gente passa para ser defensor público e para atuar defendendo esses grupos. Aqui tem alguns fatos. A gente tem defensoria aqui em Mato Grosso do Sul, exclusiva da defesa da mulher, desde 99. Depois teve em Dourados, em Corumbá, e aqui em Campo Grande a gente já tem 4 defensoras especializadas nisso. E a gente tem esse núcleo que ampliou o atendimento das mulheres. No primeiro trimestre aqui, que até março, né, a gente atendeu 1.500 mulheres nas 4 defensorias de defesa da mulher. Foram registrados 1.900 boletins de ocorrência de violência contra a mulher na Casa da Mulher Brasileira. Então, a gente atendeu quase todas, né, as mulheres, se a gente for fazer essa perspectiva, que registraram o boletim de ocorrência, dando orientação sobre os direitos, sobre a quem procurar, o serviço, e entrando com a ação quando necessário. Então, a violência é um fenômeno. A gente precisa compreender o que é o conceito de violência. A gente, às vezes, só vê a violência física, né? A gente tende a dar mais importância à violência física. Hoje eu atendi uma mulher que ela chegou com o nariz todo quebrado, lá agora de manhã na defensoria. O cara estava foragido, foi registrado como tentativa de feminicídio, ele está com um mandado de prisão, com a prisão decretada. Então, eu perguntei para ela, eu falei, ele já tinha te batido alguma vez antes? Você já tinha registrado algum boletim de ocorrência antes? Ela falou, não, é o primeiro registro, mas ele já havia me agredido antes. Então, quando a mulher está em situação de violência, não dá para a gente saber se o negócio vai virar um feminicídio, vai matar uma mulher ou não. É por isso que a gente tem que dar atenção para uma ameaça. Porque, às vezes, uma única ameaça se transforma num feminicídio. Às vezes, não. Às vezes, ela já está num contínuo de violência. Começou com a violência menor, começou com as ameaças, com as ofensas, depois foi evoluindo para a lesão corporal, até que acabou com o fim do ciclo da violência da forma mais trágica, que é o feminicídio. Mas a gente tem que dar atenção para toda forma de violência contra a mulher. Essa mulher, por exemplo, foi registrada com uma tentativa de feminicídio e ela nunca havia registrado nenhum boletim de ocorrência antes. Eu perguntei assim, e ele já respondeu algum processo antes desse? Porque, às vezes, ele já bateu na mulher, na outra mulher, na ex-mulher, já bateu na mãe, já bateu na filha, né? Que é sempre o mesmo padrão, né? Do homem que não aceita, né, a mudança da mulher e vem batendo, bate até na mãe. Daí ela me falou que ele já tinha matado uma pessoa, um homem. Então, ela estava convivendo assim com uma pessoa que ia acabar com a vida dela. Essa é a pior forma da violência, né? Eu estava falando disso, das formas da violência, a violência que a gente vê, a violência física, mas ela não é a única forma da violência. Pela Lei Maria da Penha, eu recomendo a vocês que leiam a Lei Maria da Penha. Ela é uma lei bem curtinha, é um ordenamento super moderno, uma das melhores leis do mundo, já ganhou prêmios, é a lei mais conhecida no Brasil, e ela é uma lei de política pública, porque ela é uma lei que ela descreve, né, direitos, descreve quais são as formas da violência, quais são as medidas protetivas, descreve sobre políticas públicas, que é muito importante para vocês, jovens deputados, né? A gente tem que fazer as leis para as mulheres pensando em mulheres. A gente não pode falar, por exemplo, de violência obstétrica, né, de violência que acontece antes, durante e depois do parto, e não chamar as mulheres para debater, né? Então, a gente tem que estar sempre participando e presente desses projetos de lei que vão alterar a nossa vida. E a gente tem leis, por exemplo, né, nacional, agora eu vou falando e vou lembrando aqui, a lei da laqueadura. É um absurdo as exigências que se fazem na lei da laqueadura. A mulher ela tem que ter autorização de um homem, de alguém, para poder fazer uma laqueadura. Ela pode estar na idade, pode ter o número de filhos, e, mesmo assim, ela depende de uma autorização. A gente atende mulheres, a gente tem que fazer um pedido judicial, que chama suprimento de autorização judicial, para o juiz falar, autorizo essa mulher que engravidou e que é separada a fazer a laqueadura. Olha o absurdo que a gente chega, né? Então, é uma lei que foi construída por homens, né, num contexto que exclui as mulheres dessa elaboração, e por isso que é importante a nossa participação. Por isso que é importante a gente ter acesso à construção das nossas leis, a gente ter um legislativo, um executivo, né, especialmente o legislativo, né, que faz as nossas leis, que tem uma igualdade, uma equidade de representação. É muito complicado a gente falar dos nossos direitos, outra pessoa falar dos nossos direitos, né? Então, a gente tem que trabalhar para isso. Bom, estou voltando lá na Lei Maria da Penha, então. A Lei da Maria da Penha é um sistema de política pública.
tá? É uma lei afirmativa. O que a gente espera? A gente espera, como a lei de feminicídio também, a gente espera que um dia a gente não precise mais dessa lei. Tá? Porque a gente vive numa sociedade ainda muito desigual para as mulheres. As mulheres são mortas pelos conviventes, pelos maridos, pelos ex-maridos, pelos namorados, pelos ex-namorados. Os homens não são mortos pelas mulheres dentro de casa. Essa que é a grande diferença de desigualdade. Aqui no Estado, só esse ano já morreram 17 mulheres vítimas de feminicídio, e 42 foram tentativas de feminicídio. Então, os nossos números só aumentam. E a gente quer entender por que esses números só aumentam, por que há essa diferença tão grande na violência contra a mulher. Então, é a violência de gênero. A gente tem que falar, porque é qualquer ação ou conduta, né, que cause dano, morte, sofrimento físico, psicológico, tanto no âmbito privado como no público, né? Diante dos históricos de violência contra a mulher, é que a luta do movimento feminista contempla uma legislação de discriminação positiva, né? Nessa lei que a gente fala sobre isso, uma política afirmativa. A Constituição de 88, que é a nossa Constituição, trouxe muitos direitos para as mulheres. A gente ficou conhecido como a bancada feminista, e o movimento feminista fez o lobby do batom. O professor Benhur falou aqui da importância do batom. Então, a gente fez lá em 88, né, as mulheres no movimento feminista, o lobby do batom, porque tinha palavras lá que a gente não estava incluída, falava assim, dos direitos do homem e das mulheres. Né? Então, toda uma construção política social que a mulher sempre tem que estar travando para poder entrar e para poder aparecer na legislação. E qualquer perda de direito é muito significativa para a gente. Né? Por isso que a gente tem que pensar bem, tem que estudar até a reforma da Previdência, tem que estudar outros temas aí importantes que tratam de forma diferente, né, e, às vezes, de forma pior a mulher, porque a gente ainda é tratada diferente na sociedade. Não é? Quando eu dou essa palestra nas escolas, eu pergunto, quem aqui tem pais ou padrastos que colaboram com as funções do lar, né, que lavam a louça, que fazem a jornada em casa também, né? Hoje a gente vê uma mudança disso. Já fazem uns 10 anos que eu dou essa palestra, a gente vê que isso está evoluindo, que os pais estão participativos, estão fazendo a parte dele. Mas o que está mudando mesmo é a mentalidade dos jovens, né? Porque a gente antes via isso como o pai ajudando, hoje a gente vê como ele fazendo a função dele. Né? Isso que é importante. Então, a gente tem que ajudar nessa construção e nessa mudança social de todas as formas, e tem que começar com essa diminuição, né, com essa redução de diferença em casa. Bom, o feminicídio foi aprovado, então, em 2015, sancionado pela presidenta Dilma, né, e incluiu uma qualificadora no nosso artigo 121. Então, lá, o artigo 121 do Código Penal está escrito matar alguém. Daí tem a inclusão desse feminicídio. É o assassinato de mulheres pela condição de ser mulher. Né? Suas motivações usuais são o ódio, o desprezo, o sentimento de perda e controle, né? Tratando a mulher como uma propriedade. Então, é marcado, a mulher é muito marcada nesses crimes de ódio contra ela. São, geralmente, nos órgãos sexuais que a violência é reproduzida. A gente atende lá, o professor Benhur falou aqui do negócio do batom, eu lembrei, a gente tem um projeto lá no Núcleo, que é em parceria com a Universidade Federal, com a área odontomédica da Federal, e a gente encaminha as mulheres. Então, as mulheres que ficaram com o corpo marcado. Teve uma tentativa de feminicídio que ela ficou com os dentes totalmente desconfigurados, ficou com o rosto desconfigurado. Ele bateu nela com um martelo, se eu não me engano. Então, desconfigurou o rosto dela inteirinho, ela não sorria. Ela tinha vergonha de mostrar os dentes. E esse projeto possibilitou ela fazer toda a reconstrução dentária, foi bem legal. Foi até tema de monografia lá da área de odonto. Teve um outro caso que ela levou 17 facadas, se eu não me engano, o número de facadas. Ela estava com o abdômen todo marcado por cicatriz. E lá a gente conseguiu um encaminhamento para ela, e ela fez um projeto com botox e com aplicação para reduzir os danos da cicatriz. Então, assim, é muito significativo isso. Eles deixam marcado mesmo na cara da mulher, para falar assim, você é meu objeto, você não foi minha, porque é geralmente na hora que ela resolve se separar que isso acontece. Você não foi minha, você não vai ser de mais ninguém. Agora você vai ficar feia para o próximo, porque você é meu objeto. É meu objeto. Eu não permito que isso mude. Eu não permito que você seja feliz sem mim. Quem decide a hora de pôr um ponto final nisso sou eu, não você. A gente vê muito isso nos processos. Então, o feminicídio, né, nessa nova lei, passou a ser crime hediondo, de 12 a 30 anos, é de 2015 essa alteração, aí está a letra da lei, a Lei 13.104, né,
que aumenta a pena, então, passa a ser uma violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É o parágrafo 2º do artigo 121, inciso 5 do Código Penal. Também houve alteração da lei de crimes hediondos, então passou a ser hediondo, né? Ele tem dificuldades para progredir de regime e tudo mais que se encontra de empecilhos lá. É uma lei mais severa, então, para quem mata a mulher. Então, aqui a gente tem um cronômetro da violência. Quanto tempo que eu tenho ainda? Marcando aí. Uma mulher é vítima de estupro a cada 9 minutos. 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada 1 dia. Uma mulher registra uma agressão na Lei Maria da Penha a cada 2 minutos. O Brasil ocupa a vergonhosa posição de ser o 5º no ranking dos países que mais matam mulheres. É péssimo o nosso ranking. Isso tudo fruto de uma cultura patriarcal machista. A gente não pode deixar de falar nisso, porque é assim que a gente vem aprendendo e é assim que a gente vem reproduzindo. Como que as mulheres são criadas e ensinadas, ou eram? Hoje a gente está vendo uma perspectiva um pouco mais diferente, né? Pelo menos eu não estou criando minhas 2 filhas assim. Tenho uma de 14 e uma de 10. Bom, inclusive, elas estiveram aqui nesse projeto, numa sessão da Assembleia, a escola trouxe elas, a de 14, ela gostou muito. Como que a gente cria as meninas? Antigamente, a gente educava as meninas para casarem, né? Para ter filho, para cuidar do lar. O ambiente privado era um ambiente que era nosso. As profissões, para conseguir fazer um curso de medicina, de direito, a gente demorou décadas após o homem, né? Então, quando a gente vê que não tem muitas mulheres no curso de engenharia, não é porque as mulheres não queriam fazer, porque as mulheres não podiam, eram proibidas, elas não tinham acesso a isso, né? E a gente tinha profissões consideradas masculinas e femininas. Então, as mulheres eram reservado o espaço privado. As mulheres tinham que ficar em casa, eram os pais que escolhiam os maridos, eram os pais ou os maridos, depois de escolhido, que escolhiam a profissão. Isso tudo reflete, sabe aonde também? Na política. Não é que a gente não quer ocupar os espaços políticos, não quer sair para concorrer, é que era um universo que não nos pertencia. A gente sempre foi educada e criada para ficar no âmbito privado. Então, quando a gente passa do âmbito privado para o âmbito público, a gente encontra resistência. A gente encontra a resistência dos homens. Porque eles não estão acostumados, por exemplo, a ter mulheres no comando da família. Quem sustentava a família era eles. Agora, muitas mulheres ganham mais que os homens, né? Só que esse machismo estrutural, essa cultura patriarcal, também prejudica os homens. Do mesmo jeito que a gente fala assim para as mulheres, olha, você tem que ser sensível, você tem que ser educada, você tem que falar baixo, você tem que se vestir adequadamente. A gente fala para os homens, homem não chora. Seja homem, seja forte. Você não pode demonstrar sensibilidade. Ah, você é um fraco, você permitiu que a sua mulher... Você é um pau mandado. Né? Quem manda aqui, afinal, quem é? Então, a gente reproduz isso para os 2 lados. Né? Isso não é correto. Não é correto porque a gente limita tanto os homens quanto as mulheres. A gente coloca eles em papéis. A gente coloca eles num determinado quadrado que talvez ele não se sinta tão feliz e confortável ali. E nesses quadrados que a gente vai colocando os homens e as mulheres, vai tendo o atrito e vai tendo a violência. A gente vai lutando contra isso. A gente vai lutando com esses papéis de gênero que são atribuídos a gente não gosta. Né? Então, quando a mulher sai desse papel, quando ela rompe, ela encontra muita resistência. E o homem também. Né? A gente não entende, né, os homens hoje sendo sensíveis e reproduzindo. A gente vê criações ainda muito machistas dentro da família. A gente tem que mudar essa perspectiva para a gente poder mudar. Por que a gente tem que mudar essa perspectiva? Porque isso está causando violência. A maior causa de violência é em razão dessa diferença, dessa construção social diferente para homens e mulheres. Então, olha aqui os dados que eu já falei. A gente atendeu 1.500 mulheres no primeiro trimestre na Defensoria. Foram registrados 1.905 boletins de ocorrência aqui em todas as delegacias aqui de Campo Grande, isso, tá, gente? Esses dados são só de Campo Grande. E foram concedidas, em média, 1.076 medidas protetivas, ó. Mato Grosso do Sul lidera o ranking de processo de violência doméstica, de acordo com as estatísticas do CNJ de 2017, e Mato Grosso do Sul é o 9º estado no ranking da violência contra as mulheres. A gente tem um sistema aqui da Casa da Mulher Brasileira, que é um sistema muito interessante, até convido vocês para conhecerem lá um dia, a gente pode agendar uma visita, que é bem legal.
Eles chegam, eles entram primeiro na recepção, né, as mulheres são atendidas, depois quer registrar boletim de ocorrência, quer só ter uma orientação, mas elas encontram lá, no mesmo lugar físico, todos os serviços. Então, elas podem registrar o boletim de ocorrência, se ela já tiver com a documentação, elas podem ir na defensoria, a gente já entra com a ação na mesma hora, já tem uma defensora lá, a doutora Camila, que atende na Casa da Mulher. Elas podem ter o abrigo de passagem, que se elas não puderem voltar para casa, até esperar o agressor, por exemplo, ser preso ou conceder a medida protetiva, ela pode dormir lá, é bem legal o alojamento. Foi a presidenta Dilma que fez isso, é um dos únicos projetos que deu certo, que foi implementado, né, na época da Casa da Mulher Brasileira, porque depois que entrou o Temer e seguiram os outros, esse projeto foi abandonado em todo o país, então a nossa casa é referência nacional, ganhou até premiação na ONU, porque ela realmente funciona, e hoje ela está sendo administrada pelo governo do estado, pelo município. Então, qual que é interessante desse sistema? A mulher ela consegue ter todas as orientações num lugar só, porque a grande maioria dessas mulheres que procuram um sistema, que são vítimas de violência, posso dizer 95% dos casos, são mulheres pobres, são mulheres carentes. Então, se ela vai, registra a ocorrência, depois ela tem que voltar lá na defensoria para entrar com uma ação, ela não vai mais, ela não tem direito, não tem dinheiro nem para o passe. Ela vai perder isso, entendeu? A gente vai perder essa mulher e ela pode até voltar para esse marido, porque ela não conseguiu as orientações. Às vezes, ela não sabe que ela está em situação de violência, ela pode sair de casa, que ela não vai perder o direito ao bem. Não existe isso de perder direito ao bem. Ela não sabe que a gente orienta as mulheres quando elas querem sair dessa violência. Carregue o filho e uma pastinha de documentos. E daí a gente resolve, a gente entra com todas as ações. Não precisa ficar na casa para manter o direito ao bem, né? Se ela é casada ou em comunhão parcial, né, que é a regra das uniões estáveis, ela tem direito à metade da casa, ela tem direito à metade dos bens. Depois a gente entra com a ação e consegue isso. Demora um pouquinho, mas consegue. Então, essa forma de informar as mulheres é o melhor jeito de auxiliá-las a sair do ciclo da violência. A gente tem essa orientação toda lá na Casa da Mulher, um sistema bem legal que funciona. Aqui os casos de feminicídio, também já falei, em 2018, no ano inteiro foram 32 casos. Está bem atualizado isso daí. Até dia 13 de maio foram 17. A gente está vendo a diferença? Olha, 17, só até agora, em 5 meses. Né? Então, a gente vê um aumento galopante aí nos casos de feminicídio. Aqui tem uma reportagem do Correio do Estado que eu trouxe para vocês. Os homicídios diminuíram, né? Vítima de homens que foram mortos, mas o feminicídio aumentou no ano. Então, a gente vê que é uma violência bem direcionada contra a mulher. Né? Mais de 200 feminicídios ocorreram no país em 2019, segundo essa pesquisa. A gente tem que entender um pouco do ciclo da violência. Aquela coisa de mulher de malandro, né? Que mulher gosta de apanhar, né? Só as histéricas reagem, já dizia Nelson Rodrigues, e outras piadinhas literárias que a gente tem aí ao longo dos séculos de literatura. Né? Não é bem assim. A gente precisa compreender essa fase do ciclo da violência. Primeira fase, muitas mulheres tentam se culpar pela agressão. Elas falam, ele é um bom pai, só quando ele bebe que ele faz isso, ele traz dinheiro para casa, ele atende as funções. Né? Ela se culpa, ela fala, eu provoquei, foi a primeira vez. Até que vai para a segunda fase, que ele ameaça, que ele tenta matar, que daí acontece a violência mesmo, que dura geralmente de 24 horas a uma semana. E daí, quando ela faz essa denúncia, sempre nessa segunda fase, sempre não, na maioria das vezes. Então, ela faz a denúncia, depois de uma semana ele aparece com a fase da lua de mel. Eu voltei para a igreja, parei de beber, vou ser uma pessoa melhor, eu vou mudar e tal. E ela vai entrando nesse ciclo de violência, vai entrando, vai perdoando. Por quê? Porque é o cara que ela escolheu para morar com ela, é o pai dos filhos dela, ela tem vergonha, ela tem medo, ela não quer se separar, às vezes ela depende financeiramente dele. São vários fatores que levam a mulher a permanecer nesse ciclo. Acontece que o ciclo vai cada vez vai diminuindo mais o tempo. Tem vezes que isso daí acontece numa semana só. Todas as violências estão acontecendo. Então, a mulher ela se vê inserida num contexto de violência que a gente tem que entender. A gente não pode julgar a mulher por ela não conseguir sair desse ciclo da violência. A gente tem que dar informações para ela e dar meios, ter uma rede de apoio que consiga fazer com que essa mulher rompa esse ciclo da violência.
Aqui, ó, por que as mulheres aguentam tanto tempo? Então, elas temem o rompimento, elas têm vergonha de pedir ajuda, elas têm esperança que ele mude, elas estão isoladas da família, têm obstáculos, dependências das mais variadas, financeira, emocional, social. Então, deixar uma relação violenta é um processo, cada um tem seu tempo. Ó, a média. Em média, uma mulher demora cerca de 10 anos para abandonar o ciclo da violência. Né? Então, é uma política afirmativa, já falei sobre isso, né? É necessário uma legislação que busque romper a violência e minimizar a desigualdade social, né? Por isso que a gente tem a Lei Maria da Penha também e a Lei de Feminicídio, né? Então, essa política legislativa, né, até as próprias mulheres já têm mudado essa perspectiva de olhar o crime contra as mulheres. Eu disse aqui que a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida do país. Então, muitos homens temem, né? E é engraçado, quando a gente faz as audiências, eu acompanho todos os processos criminais na assistência da mulher nessas audiências, né? Então, aqui tem muito processo mesmo, acho que é a capital que mais tem processo. Daí a gente está lá, a gente está perguntando para ele assim, né, o juiz pergunta para o réu, você já foi preso ou processado antes? Que é uma pergunta que faz para todos os réus lá no interrogatório. Ele fala, não, nunca. A primeira, daí você muda, né, porque às vezes ele não entende. É a primeira vez que você vem aqui no fórum, que você faz uma audiência aqui no fórum, ele fala, não, já vim. Mas então é processo civil? O que é? Você tem algum processo criminal contra você? Ele falou, não, só tem isso daí, ó, só tem Maria da Penha. Ele nem entende que o que ele fez foi um crime. Ele está tão inserido nessa cultura de que bater na mulher é permitido que ele está ali respondendo o 5º processo de violência doméstica. Mas ele acha que ele não é réu. Ele acha que ele é primário. Tem uns que falam assim, eu sou primário, eu nunca respondi a processo nenhum. Daí o juiz abre lá a pasta, né, do processo com antecedentes criminais e fala, olha, você já tem até condenação. Você não é mais primário, você foi condenado, transitou em julgado, o negócio aqui você já é réu, você já é muito réu. Entendeu? E ele não entende. Então, é todo um processo, né, que a gente tem que passar, tinha que religar, né, reiniciar, e para fazer com que ele entendesse que o que ele está fazendo é violência. A gente escuta depoimentos de réus, né, de casos assim, que a mulher estava trabalhando, né, atendi outro dia uma enfermeira que estava trabalhando o dia inteiro lá no hospital, chegou em casa, ele estava desempregado, ficou bebendo o dia inteiro, não conseguiu emprego, e daí ele falou assim, o que a gente vai jantar? Ela falou, poxa, fiquei trabalhando até agora, estava de plantão, vou fazer janta ainda? Começaram uma discussão, a discussão acabou em violência. Então, eles não estão conseguindo entender o novo papel da mulher na sociedade, né? Porque se ele estivesse em casa, cuidando do lar, né? Lavando a roupa, lavando a casa e cuidando dos filhos, levando e buscando, mas tudo ainda é um papel da mulher, naquele quadradinho que a gente vai atribuindo aos papéis. Né? Daí que eu digo que o exemplo dessa atribuição de papéis está causando violência contra as mulheres, e a gente tem que mudar essa perspectiva. A gente tem que pensar nisso de outro jeito. Tem vários outros exemplos, adoro os exemplos aqui, fico contando os casos. Aqui já estou acabando, então vou dar mais uns exemplos. Stalking, vocês sabem o que é stalking? Que é a perseguição nas... Então, a gente não tem nada aqui no Brasil que diga que isso é um crime, né? A perseguição. A gente tem a perturbação da tranquilidade, que é contravenção penal. Contravenção penal é menor que crime, é bobagem, é juizado, né? Só não é juizado porque é a Lei Maria da Penha, então vai para as varas de violência doméstica. Mas a gente não tem uma legislação aqui que protege a mulher. Esse vazamento, por exemplo, de informações, isso que o Neymar fez, de vazar os nudes, a gente não tem uma legislação específica. Tem o projeto de lei do Romário, lá, que está tramitando faz tempo, mas que ainda não foi aprovado. O do Fábio Tradi também. É que a promotora Ana Lara fez agora em parceria com ele, né? Parece que é bem melhor a redação, né? Porque a Ana Lara é especialista nisso, é muito boa mesmo. Fez doutorado nos Estados Unidos a respeito disso. Ela que traz bastante esse tema do stalking, né, e dos crimes das redes sociais, que é bem legal. Então, a gente tem que aprender o quê? Que a mulher ela pode tirar fotos, né, fazer isso que a namorada, aí, o caso do Neymar fez. Né? O que não é permitido? Ele divulgar. Porque você está numa relação de confiança com a pessoa. Não é? Você está numa relação de confiança. Então, quem que está errado? Ela que manda ou ele que divulga? Ele que divulga, com certeza, mas não é isso que a sociedade pensa, não é? A sociedade acha natural ele divulgar, ele mandar, e acha natural ainda ele divulgar.
né? Tem muitos homens que fazem isso. A gente tem que ir para a esfera civil, né? Para as questões de indenização. Tem outras formas de violência mais sutis, vocês que estão aqui representados, né? E representando o parlamento. A gente vê em muitos lugares reuniões de mulheres com mulheres que as mulheres são constantemente interrompidas, que as mulheres não conseguem falar, né? De tanto que se interrompe, né? Eu, como defensora pública, já passei isso muitas vezes, muitas vezes. Daí, o que a mulher tem que fazer? Ela tem que gritar. Daí ela fica histérica. Olha essa mulher, ela é histérica, né? Mas é porque ela não está conseguindo falar, né? Quantas vezes... Teve um exemplo que eu vou dar aqui, que teve uma reunião uma vez que eu participei, que tinha inscrição, né? Na defensoria, todo mundo gosta de falar muito, né? Então, você se inscreve lá e tinha um prazo, 3 minutos para cada um. Teve um defensor que falou 5. E eu, como já estava percebendo isso foi há muitos anos, isso mudou, tá? Na defensoria, a gente conseguiu instituir algumas mudanças, inclusive essa apresentação nos nossos ofícios, na nossa carteira de trabalho da defensoria, é defensora que vem. Nos ofícios, agora vem tudo defensoras. Quando vem ofício para mim, vem defensora, vem tudo já no feminino, coisa que a gente foi tentando mudar. Pois bem, nas reuniões de trabalho, eu já estava observando isso, e eu marquei o tempo de um colega falando. Ele falou 5 minutos, era 3. Daí foi outra defensora falar. Ela foi interrompida 8 vezes. O outro colega não tinha sido interrompida nenhuma vez. E a hora que deu os 3 minutos, falaram, deu seus 3 minutos. Então, eu levantei a mão e falei, não deu, não. Ele falou 5 e ela foi interrompida 8. A gente vai começar a respeitar a igualdade aqui. E agora a gente criou essa política de respeito. Então, eles ficam com medo. Eles falam assim, lá vem as defensoras do Nudem. Lá vem elas que estão inventando essa questão de equidade. Mas isso, por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês, quando se veem num contexto desse, né, tem que reclamar, tem que falar, olha, você não está me deixando falar, deixa eu concluir meu raciocínio, você está me interrompendo o tempo inteiro. Né? Tem casos também, casos famosos aí, de mulheres de empresas que elas dão a opinião delas sobre determinado projeto e são desqualificadas. Depois de 5 minutos, vem um homem dar a mesma opinião sobre o mesmo projeto e o projeto dele é aplaudido. E daí você tem que pegar a ideia de volta e falar, muito bem que você levou o meu projeto à frente, porque eu acabei de falar isso, exatamente isso. Então, o que vocês estão levando aí para frente é a minha ideia. Né? Então, a gente tem que se acostumar com isso e ver que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaços e que a nossa sociedade vai ser muito melhor construída quando a gente tiver uma participação mais efetiva nos nossos direitos. Esse é um tema muito atual e interessante, não é mesmo? E logo após a palestra, o deputado Gustavo Andrade fez uma relação entre a reforma da Previdência e a síndrome de burnout. Confira como foi o seu discurso. Meus cumprimentos à mesa diretora e a todos os que acompanham a nossa sessão parlamentar. Trago em específico 2 assuntos de grande importância: a reforma da Previdência e a inclusão de uma síndrome, a síndrome de burnout, como doença pela Organização Mundial da Saúde. A reforma da Previdência é um tema polêmico que divide opiniões. Claro, afinal, cada pessoa possui um espectro argumentativo diferente, cada pessoa possui uma personalidade. Logo, a discrepância opinativa é bem evidente. Ao decorrer do mês de maio, diversas manifestações foram presenciadas em âmbito nacional. Algumas foram pacíficas, outras nem tanto, principalmente em metrópoles, no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, onde você tem uma abundância populacional mais concentrada. Mas, afinal, a reforma da Previdência Social é realmente necessária? A reforma precisa acontecer, não necessariamente a reforma que estão propondo, mas uma reforma no setor atual. Ela precisa acontecer. Até porque um fato inquestionável é o de que a população brasileira está vivendo mais, o índice de longevidade está maior e nós temos, em contrapartida, um declívio das taxas de nascimento. Portanto, há um desequilíbrio social. Fazendo jus à teoria neomalthusiana, teoria de Malthus. Logo, fazendo uma relação entre a teoria de Malthus e o modelo atual, nós temos um caótico sistema econômico, resultando na carência de investimentos estrangeiros e no aumento de dívidas públicas. Daí surge a necessidade de reformular o sistema. O modelo atual, ele inclui uma idade mínima para aposentadoria. O modelo atual, na verdade, ele é por tempo de contribuição. São 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres.
Agora, essa nova reforma que está sendo proposta pelo governo, inclusive, já nos últimos anos, não é algo exclusivo desse governo, que foi assumido dia 1º de janeiro. Na verdade, nós tivemos também essa pauta no ano de 2018. Agora, nós tivemos uma modificação no governo do Jair Bolsonaro. Dia 20/2/2019, ele apresentou a proposição de complemento. O modelo atual, como eu disse, ele é por tempo de contribuição. O novo modelo que eles querem propor, além do tempo de contribuição, você também tem que ter uma idade mínima para aposentadoria. No caso, são 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres, 62 anos para as mulheres. Daí exige aquele questionamento. Como eu disse, é um tema difuso, existem diversas opiniões, os prós, os contras, reforma, e cada um com o seu espectro argumentativo definido, cada pessoa ampliando seus horizontes sobre o tema, alguns defendem, outros não. A minha opinião é que a reforma ela precisa acontecer, não necessariamente a reforma que proporam, mas uma reforma no modelo atual. Como eu disse, um fato inquestionável é esse caótico sistema econômico que o país enfrenta hoje. E um dos principais argumentos que os prós-reforma defendem é que, na verdade, a reforma ela vem para a estabilidade econômica do país, trazer o investimento estrangeiro para cá e fazer a quitação de dívidas públicas. Claro que muitas pessoas questionam se realmente ela possui eficiência, porque eu li alguns artigos e as pessoas difusoras, geralmente jornalistas e etc., que gostam de passar sua ideologia para as outras pessoas, dizem que esse modelo que está sendo proposto é ineficaz, porque se eu tenho uma pessoa de classe alta e uma pessoa de classe baixa, ambas trabalharão, no caso, por mesmo período, né, de contribuição, ambas terão o mesmo tempo de contribuição, nós temos, na verdade, uma estabilidade, porque a pessoa que trabalha em uma empresa particular tem uma condição social melhor, é totalmente distinta da base, da pirâmide de contribuição do país, a base social, que é uma pessoa que não tem uma qualidade de serviço bem estruturada, portanto, fica disforme. Eu vou trabalhar mais tempo, ele também. Todavia, eu tenho uma condição melhor do que ele. O segundo ponto, que eu creio que seja de grande relevância, é acerca da síndrome de burnout. A síndrome de burnout, na verdade, um conjunto de sintomas, é uma condição médica na qual o estresse psicológico, o cansaço mental, a depressão, a ineficiência energética, dentre outros aspectos, estão relacionadas dentro do ambiente de trabalho. Claro, é uma coisa muito comum e, na verdade, é um avanço científico e médico, claro. Medicina, ciência, 100% genuinamente integradas, relacionadas, enfim, nós então temos um avanço porque o que era considerado antes apenas uma condição passa agora a ser uma doença e tem maior relevância para os relatórios médicos, para os atestados e etc., porque alguns sintomas são sensação de exaustão, indiferença, confusão mental, esgotamento de energia, principalmente no âmbito do trabalho, como eu mencionei, e o estresse, claro. Agora, quanto à questão da depressão, eu acho de suma importância ressaltar alguns filósofos que falam de depressão, filósofos pessimistas, e também algumas teorias e leis que buscam explicar essa geração Z, a geração do século XXI, doentia, de certa forma, depressiva, ansiosa, dentre outras também condições. Bauman, modernidade líquida, creio que seja o termo mais abrangente que fale sobre as adaptações da sociedade atual acerca dessas questões psicológicas, a adaptação da sociedade, porque o líquido ele tem essa característica, ele tem essa capacidade de assumir o formato do corpo que o abrange, e é justamente isso que nós temos com o nosso modelo societário, tanto nacional quanto global. Entrando no contexto de depressão, nós temos também Schopenhauer, Freud, Nietzsche e outros que também fazem relevância e seus argumentos são de suma importância para explicar tudo o que vem acontecendo no nosso país, no nosso mundo, justamente no âmbito do trabalho. Pois não? Eu peço a parte. Concedido. Só trago uma informação bem interessante, que foi feito um estudo aqui em Campo Grande mesmo, e foi apresentado na FETEC do ano de 2017,
E esse estudo foi feito com professores foi mostrado nesse estudo que o trabalho de professor é o que mais sofre com essa síndrome de burnout. Obrigado, Carlos, deputado Carlos. Justamente esse ponto, o professor, o profissional da educação, realmente é o que mais sofre com todo esse estresse psicológico, porque a comunicação é, sem sombra de dúvidas, o fator mais influente para a promoção de uma área de trabalho, dentre outros aspectos. Tanto a questão da socialização, comunicação e outros, enfim, e afins relacionados. Para concluir a minha fala, eu gostaria de ler um pequeno enunciado de uma notícia que eu recebi hoje, referente à minha escola, a Escola Estadual da Autoria Maria Constância Barros Machado, sobre uma premiação a uma eletiva. A Câmara dos Vereadores, na quarta-feira, dia 5/6, premiará a eletiva Escola Sustentável, com a medalha legislativa Francisco Anselmo de Barros, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Eu creio que seja de suma importância eu ressaltar todas as conquistas da instituição de ensino, porque o trabalho ali ele é coletivo, ele nunca é individual, não é um pensamento narcisista e pessimista, de certa forma, que permeia toda a instituição, dando créditos à minha instituição, portanto. É isso. Obrigado. E logo em seguida, os deputados Aurélio Sanches e Guilherme Santana retomaram o tema da palestra e falaram sobre a igualdade de gênero. Vamos ouvir as suas falas. Bom dia a todos, colegas deputados, estudantes, todos presentes aqui na sessão. Eu começo falando sobre um grande pensador, Aristóteles. Afirmou que a mulher pode ser definida como um homem inferior. E acho isso um absurdo, pois podemos entender que desde os tempos antigos, desde a Grécia, até antes, até no Egito, a mulher é considerada inferior ao homem. E vários valores arraigados, como, por exemplo, culturalmente, por exemplo, falar a religião. A mulher sempre foi a que pecou mais. E também na sociedade moderna isso também é infiltrado. E a maneira como a mulher é retratada historicamente nos ajuda a compreender, como hoje foi falado, a violência contra a mulher, que só existe só pelo fato dela ser mulher. E pode ser assim definido qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, sem distinção de raça, classe, religião, idade ou qualquer outra condição, tanto no espaço público como no privado, nós, deputados nesse parlamento, devemos defender essa realidade. Segundo a ONU, 6 anos atrás, em 2013, constatou: mulheres de 15 a 44 anos correm mais risco de sofrer estupro e violência doméstica do que câncer, acidentes de carros, guerra e malária, de acordo com os dados do Banco Mundial, dados que se conservam inalterados, ou seja, com as notícias diárias dos meios de comunicação. A Lei Maria da Penha representou um avanço no rumo de efetivação do Estado democrático, ou seja, qualquer forma de opressão, subjugação, não pode ser tolerado. Entretanto, tal avanço parece ter se dado apenas no campo conceitual, ser efetivado na prática cotidiana, promovendo a mudança cultural, onde o machismo ainda vigora, e piorando ainda mais o pensamento do filósofo Aristóteles, que inferioriza a mulher nas suas decisões e opiniões, mas não aceita mais na sociedade moderna. E eu deixo aqui uma pergunta para nós. O que esse parlamento estudantil tem concretizado para mudar essa realidade em relação à violência contra a mulher, violência doméstica e feminicídio? Obrigado. Boa tarde, senhores jovens deputados. Cumprimento a mesa diretora. Nosso estado é o 9º estado do país
com maior taxa de feminicídio, de acordo com o mapa de violência de 2015. Só esse ano já foram registrados 19 casos de feminicídio, sendo o primeiro caso registrado no dia 1º de junho de 2015 e o último, recentemente, no dia 11. O que podemos fazer hoje para evitar mais uma morte daqui a 2 horas? Parabéns às redes de comunicações e ONGs do nosso Estado, que há alguns dias já estão fazendo uma campanha publicitária contra a violência doméstica. Todo meio de ajuda é válido quando nos encontramos diante desse assunto delicado e que está crescendo consideravelmente nesses últimos meses. São mulheres mortas de maneira trágica, na maioria das vezes não tiveram nem chances de se defender. Nós não podemos olhar para essas mulheres como números de uma estatística. Todas elas tinham um sonho, família, e eram pessoas boas. Eu acredito que trazendo esses casos a público, debatendo o assunto feminicídio e tornando público o relato de mulheres que já sofreram violência doméstica, isso causa um choque de realidade nas pessoas, e quando em horário nobre de um programa de TV aberto, incentivam mulheres que estão sendo vítimas de violência, tanto física, psicológica ou até mesmo sexual, a denunciarem o seu agressor, pode ser que essas mulheres elas não tenham forças para denunciar o seu agressor. Pode ser também que tenha alguém ali com ela, assistindo essa televisão, que sabe do que essa mulher está passando, e é esta pessoa que vai influenciar esta mulher a denunciar o seu agressor, tendo visto que essas campanhas, na maioria das vezes, elas visam conscientizar as pessoas sobre a violência e incentivam essas pessoas que vivem ao redor dessas mulheres que sofrem violência doméstica a denunciarem. Para as mulheres que já denunciaram esses casos, esses agressores, algum caso a mulher recebe a medida protetiva. Em outros, como na Bahia, recebe o botão do pânico. Aqui no estado temos casos onde homens recebem a tornozeleira eletrônica e ele não pode chegar perto dessa mulher até 300 metros de distância, deve se manter longe dela. Alguns agressores são monitorados 24 horas usando a tornozeleira eletrônica, mas já temos casos no país e no nosso estado também de mulheres, mesmo tendo a medida protetiva, foram assassinadas pelos seus respectivos maridos ou companheiros. Então, o que fazer quando um dos métodos de proteção não estão dando certo? O certo seria perguntar para as mulheres que já sofreram violência doméstica o que elas desejam que exista para que elas se sintam protegidas. E se cada bairro, presta atenção, tivesse um posto policial de patrulha Maria da Penha, poderiam ficar no posto comunitário, se instalarem ali uma equipe treinada de guardas municipais, ou policiais militares que estejam ali treinados para receberem e atender essas mulheres que vão ali buscar uma ajuda, que vão buscar ali um refúgio, ou até mesmo estão fugindo de alguma agressão. E se nesses postos que seriam instalados em cada bairro da cidade, tivessem essa equipe onde auxiliaria essas mulheres que sofrem violência doméstica, tendo em vista a medida protetiva, um exemplo dos casos das mulheres e dos casos dos homens, que usam a tornozeleira eletrônica. E se não tiver por perto uma viatura da PM para se deslocar até essa mulher, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Tendo um posto ali, um posto policial especializado para atender essas mulheres, certamente pode ser que seja evitado uma agressão ou até mesmo uma morte. Então, por que não pegar esse levantamento que já existe, dizendo em qual região, em qual bairro da cidade tem mais violências, tem mais números registrados, se concentram o maior número de mulheres que já sofreram a violência doméstica e são possíveis vítimas do feminicídio. Por que não instalar nessas regiões um posto policial específico
para atenderem essas mulheres. Assim, quando o sistema dizer que tem um agressor se aproximando da vítima, essa polícia, essa equipe, essa guarda que ali estará, possa se locomover mais facilmente, mais rapidamente, para até mesmo salvar a vida dessa mulher. É necessário o casamento aí do governo do Estado e da atual gestão municipal para que eles façam acontecer essa segurança. Uma proteção, a prevenção e a segurança, de fato, segura, e não a segurança no geral, uma segurança que está disposta a proteger todos quando um núcleo, quando um grupo de pessoas são mais carentes e necessitadas de atenção da segurança pública. É isso que eu tinha. Muito boa tarde a todos. Obrigado, senhor presidente. Essa foi a edição do Parlamento Jovem em Ação deste mês. E não se esqueça, a próxima sessão será realizada em 1º de julho.